Meu nome é Soraya Câmara, eu sou escritora e advogada e hoje vou comentar mais um ensaio que eu escrevi. Desta vez o título é Criatividade é Força Vital. É sobre criatividade, portanto. Antes, gostaria de dizer que eu tenho uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final de Soraya, com meus ensaios e vídeos. E estou, obviamente, no YouTube. Bem, vamos ao texto? Criatividade é força vital, de vida, de tanta importância que tem a criatividade, perdoe-me. O processo criador vai além da liberdade de especular. O indivíduo tem que ter um espírito indagador, além de especular, profundo no ato de criação, para ele realmente criar. A educação não pode se restringir ao ensino decorado, obviamente, para desenvolver a criatividade nos alunos, a sensibilidade e a inteligência, para que eles fiquem independentes e possam criar, ter um ato criador na própria vida, no futuro e na profissão, inclusive. Esse processo começa na escola, na liberdade de ser do ato criador e não se ater ao ensino decorado, obviamente, como falei. O ato de criação, ele transforma, inova e conscientiza, né, em relação àquilo que está sendo criado, em relação àquilo que está sendo aprofundado pelo ato de criação. O processo criativo deve ser estimulado, portanto, como falei, nos jovens, para desenvolver a inteligência e a sensibilidade, na liberdade de ser em sala de aula. Na verdade, é difícil definir o que é criatividade. E vai ficar claro essa minha afirmação durante o decorrer da explicação agora sobre o texto Criatividade é Força Vital. O pensamento criador, o pensamento criador é desinibido, subjetivo, e o processo reflexivo ele é estruturado, ele é formalista, impessoal. Essa é a diferença entre o estado reflexivo e o estado do ato criador, que é livre. Mas para muitos, ser criativo nada mais é do que libertar impulsos e tensões. Mas é muito mais do que isso, o ato criador. Eu vou explicar melhor. A criatividade não pode ser alcançada sem duro trabalho. Então, não é um processo lunático, entre aspas, e não convencional. Não. A criatividade é um processo de trabalho e depois supera-se o ato criador no próprio ato de criação, através da intuição, da inspiração, dos insights, e a obra é terminada e realiza-se a obra. Portanto, o processo criativo é um processo que tem um momento de muito trabalho para chegar na inspiração, na liberdade, no transcender a própria obra e criar por inspiração. Por isso que muitas pessoas escrevem, mas não são escritores. Muitas pessoas pintam, mas não são pintores. Muitas pessoas não são artistas e fazem arte. Por quê? Porque o que caracteriza o artista é a transcendência do próprio ato criador. É a inspiração, é aquele insight, aquela intuição que você transcende a obra que você está fazendo naquele momento, naquele ato criador. Então, por exemplo, alguém que está executando uma obra pianística, ele chega no momento que ele entra num transe, o verdadeiro artista, ele entra num transe, numa alteração de consciência e transcende a própria obra que está executando e vai para uma outra dimensão, talvez, podemos chamar assim, uma quarta dimensão, uma outra dimensão. Ele transcende a razão pelo sentir, transcende a própria obra que ele está executando.
e entra, como falei, num transe, numa alteração de consciência. Nesse momento, ele se torna um artista na obra que ele está interpretando. Nesse momento, ele transcende a própria obra. Aí ele se caracteriza como artista. Isso é um artista, é aquele que transcende ao próprio ato criativo. Por meio do ato de criação, exprimimos uma ideia, obviamente, nova para nós. Pode não ser para um outro autor, mas é nova para nós mesmos, num ato criador. Para a antropóloga americana Margaret Mead, ela diz o que sobre o ato criador, abre aspas, desde que alguém faça, invente ou pense algo que é novo para ele, para si mesmo, podemos dizer que realizou o ato criador, mesmo que já tenha sido utilizado por um outro autor aquela ideia, mas naquele momento que a pessoa está executando aquela ideia, para ela que está executando é um ato criador, é uma ideia nova. Na realidade, a novidade por si só não torna o ato criador. Isso é importante que eu estou falando agora, que eu vou falar, estou falando. É importante que o ato criador tenha relevância. Por isso diferencia de um outro ato qualquer, com todo respeito. Então, nem todo mundo que escreve é escritor, nem todo mundo que faz arte é artista, nem todo mundo que pinta é pintor artista, por exemplo. Por quê? Porque o ato criador ele tem que ter relevância, ele tem que estar além do próprio ato, a realização daquele ato. Ele tem que ter inspiração, não a técnica somente. Tem que ir além da técnica e entrar no mundo da inspiração, no mundo de Deus. Por isso é divinamente inspirado o artista. O artista se inspira, repetindo, divinamente. É o mundo do etéreo na hora da interpretação. Por exemplo, quando se interpreta uma obra pianística, um instrumento ou outro instrumento, o que precisa o artista, o intérprete? É necessário que ele tenha vivido a vida, que ele tenha tido experiências, que ele tenha sentido a vida no máximo que pôde sentir até aquele momento que ele está interpretando a obra, para que ele tenha recursos internos para transpor a própria obra na hora da interpretação e estar na inspiração, no mundo da divindade, no mundo do insight, no mundo da intuição, no mundo do além da razão, do sentir, que transforma a interpretação, que transcende a técnica. O verdadeiro artista tem a capacidade de transcender a própria técnica do trabalho, do ato criativo que ele está executando. Esse é o verdadeiro artista. Uma correlação, enfim, perdoe-me, mas sempre há um elemento de mistério no ato de criação, que foge à análise. É isso que eu estou dizendo. É a capacidade de transcender a própria obra que está executando, o ato criativo, e ir além no voo, pelo sentir, pela intuição, pelo insight. O verdadeiro artista, quando está executando a sua obra, ele entra num transe em certo momento. Ele altera a consciência no momento que ele está executando a obra. E um pianista, ele transcende, no momento que ele está executando, chega um momento, em certo momento, perdoe-me, ele entra realmente repetindo, num transe, numa alteração de consciência, ele transcende a obra. É uma maravilha. Ele vai para uma outra dimensão, a sua mente, a sua alma. E aí ele emociona as pessoas. Aí o artista consegue emocionar, trazer sensações novas para as pessoas que estão ouvindo ou observando uma pintura, um quadro, numa exposição, por exemplo, de arte.
Esse é o mistério, é a transcendência pelo artista da própria obra, do ato de criação. Esse é o mistério que envolve a interpretação, que envolve a execução de uma obra de arte. Com licença. Bem, portanto, sem dúvida, o Criador é divinamente inspirado. Divinamente inspirado. Esse é o verdadeiro Criador da obra de arte. É aquele que consegue entrar em contato com uma mente superior quando está executando a obra. Seja um quadro, seja uma escultura, seja uma dança, um balé, tocando um instrumento, a interpretação. E reafirmando o que eu disse, o artista precisa ser livre na sua própria vida pessoal, para ele poder ter elementos para poder interpretar a sua obra, para poder criar a sua obra. Seja em qual for a manifestação artística, não importa, óbvio. Mas ele tem que ser livre na sua vida, nas suas experiências, na sua vontade de viver. Ser livre, né? Ser livre para poder interpretar, no caso de uma obra pianística, transcendendo a própria obra e tendo recursos internos, porque viveu a vida, porque experimentou a vida. Isso é muito importante mesmo. E como disse Platão, filósofo grego da antiguidade, ele diz o que no momento da criação? O artista é agente de um poder superior, perdendo o controle de si mesmo. No momento que você está executando uma obra, interpretando com alma, com sentimento e alma, você transcende aquela obra, você entra num transe, você altera a consciência, você esquece a terceira dimensão terrestre e entra numa outra dimensão, vamos dizer, uma quarta dimensão, enfim, numa outra dimensão. É uma maravilha. Isso caracteriza o verdadeiro artista. Aquele que tem capacidade de transcender a própria obra que está executando e entrar numa outra dimensão. É como se a sua alma estivesse tocando naquele momento. Não mais as mãos do artista, no caso de uma obra pianística, por exemplo. Sob outro ponto de vista, a criatividade pode ser uma forma de loucura, entre aspas. Por quê? Porque você entra num transe, o verdadeiro artista, o escritor, um pintor, um escultor, um ator, uma atriz, um ator maravilhoso, o teatro. Naquele momento que está representando, ele transcende o próprio texto, incorpora o texto e transcende o texto. Naquele momento ele vive um estado, entre aspas, de loucura na sua interpretação, porque ele não é mais dono de si mesmo no palco. Ele perdeu o controle de si mesmo. Ele entrou em harmonia com a própria obra e transcendeu a própria obra. Essa é a grande interpretação. É quando você transcende a própria obra, quando está executando. Por isso que o artista se diferencia daquele que faz arte, simplesmente, que é válido. Se diferencia porque o artista tem a capacidade de transcender a própria obra, de entrar num transe e transmitir para a plateia o inatingível, o algo mais que causa emoção. Então, nesse caso, o ato criador seria um incidente de, entre aspas, de insanidade, repleto de espontaneidade e irracionalidade, naturalmente. A criatividade humana é a manifestação da força, portanto, criadora inerente à própria vida. É inerente à própria vida o ato criador. E quem manifesta o verdadeiro ato criador? O artista. Nasce artista e desenvolve. E depois tem que ter oportunidades para desenvolver. E acontecendo, né? Como falam. Enfim,
Eu termino essa breve explanação sobre criatividade. É uma força vital, o título do ensaio, com o pensamento de Jung. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço, fundador da Escola da Psicologia Analítica. O que o Jung diz sobre o ato criador? A criação de, abre aspas, perdoe-me, a criação de algo novo é consumado pelo intelecto, mas despertado pelo instinto de uma necessidade pessoal. A mente criativa age sobre algo que ela ama, fecha aspas. Carl Gustav Jung. Enfim, a mente criativa trabalha sobre aquilo que ama. Por isso, no caso do artista, por isso consegue transcender a própria obra ao executá-la. E é uma necessidade pessoal premente do artista criar, produzir. Ele necessita disso para manter a sanidade. Espero que eu tenha passado meu recado. Muito obrigada. Namastê.